Abra a Bíblia rapidamente no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 18. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a vida do pastor. E como que você pode viver a vida de um pastor. O tema da mensagem é esse: vivendo a vida de um pastor. João capítulo 10. Olha. Vou falar de novo. João capítulo 10. Versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra da verdade. Você pode aí acompanhar com alguém. Pode ligar também, não há nenhum problema. Liga aí sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenham outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu quero dizer que a vida de um pastor é um privilégio. Ser pastor não tem nada na minha história que possa ser mais dignificado para a minha história do que me apresentar como o PRJ, o @PRJ. Porque vocês não fazem ideia do que é cuidar da Priscila. Não fazem ideia do que é cuidar do senhor Francisco. Nem vou falar nada. Não fazem ideia do que é cuidar do Jovair, do Dario, do que é cuidar do Carlos. As histórias que acontecem na vida de um pastor, claramente são histórias que fazem a vida melhorar o tempo todo. E eu fico pensando nisso, eu acredito que esta é a parte de Deus na nossa história. O privilégio de ser pastor é Deus se movendo no meio de nós. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade,
Deus não muda. E por não mudar, é que nós não somos consumidos, não somos dispersos. Se Deus fosse como a moda, certamente nós íamos ter que rebolar muito para entender Deus. Mas Deus é imutável. O seu jeito de ser é o mesmo desde sempre. E Ele, por causa disso, dignifica a sua vida, honra a sua história. Ele remete vida para Ele mesmo, quando Ele estabelece vida na terra. Quando Ele dá ao homem o direito de viver, de respirar, Deus está trazendo toda aquela dimensão para Ele. Há um desejo muito grande de Deus de fazer com que a criação faça parte dos sonhos, dos propósitos de Deus. Quando Deus estabeleceu o ser humano, Ele colocou como base, primeiro, que ele seja uma só carne, que ele seja a imagem e semelhança de Deus, uma só carne com Deus, que ele se pareça com Deus, que a imagem da vida dele seja como a de Deus. No projeto original de Deus também há que o vaso chamado ser humano, o vaso chamado Adão, seja um vaso de honra. Então tudo que Deus faz Adão fazer é para trazer honra. O Senhor não dá trabalho para Adão, o Senhor dá honra para Adão. O Senhor permite que ele tenha uma ajudadora idônea. O Senhor permite que ele dê nome aos animais. O Senhor permite que ele domine a terra. O Senhor tem o desejo, pura e simplesmente, que tudo que Adão fizer, o Senhor seja engrandecido. O Senhor também no Éden e no início de todas as coisas fez o homem livre. E essa história a gente não entende muito bem. Por que que o homem, com toda a oportunidade de viver ao lado de Deus, ainda foi feito com liberdade? Por que que nós não fomos feitos como robôs voltados para Deus e ponto? Por que que o nosso coração, se ele tem uma necessidade de Deus, não pode ser preenchido e ponto? Se é só isso que o ser humano precisa. Por que que Deus colocou essa bendita liberdade? Para que todos os dias o homem pudesse acordar e dizer: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho viver Cristo todo dia, eu quero viver o Senhor todo dia, eu quero viver o Espírito Santo todo dia, é o meu prazer, é a minha delícia conviver com o Senhor. No projeto original de Deus, então, eu e você deveríamos ser como Ele. Eu e você deveríamos ter nas nossas atitudes honra, e eu e você deveríamos de fato ser livres. Mas nós, eu e você, sabemos bem que não foi isso que aconteceu. A queda do homem fez com que o plano de imutabilidade de Deus, o plano de Deus não mudar, não perpetuou sobre o homem esse propósito. O homem virou tudo ao contrário. O homem se inverteu, o homem se enfeiou, o homem se engrunhou. E é por causa disso que na queda o ser humano conheceu o poder da má influência. Nós conhecemos muito bem, talvez não sabemos discernir o que significa a imagem e semelhança de Deus. Temos que gastar seminários e seminários para definir o que é Deus e eu copiando Ele. Mas quantos de nós conhecem o que significa má influência? Quem já viu uma má influência? Olha do teu lado aí. Hã? Muitos de nós já se posicionou como uma má influência na vida de alguém. Seja numa parte micro, médio ou máxima. Mas um dia eu e você já fomos instrumentos de má influência. Um dia alguém foi instrumento de má influência. E essa tem sido uma das piores características da humanidade. A má influência, ela tem atingido as famílias, ela tem atingido o meu pensamento, ela tem paralisado, neutralizado a minha fé. Porque pessoas articuladas estão ao redor de nós, trabalhando para acabar com os propósitos da imagem e da semelhança de Deus. Está muito mais próximo de nós pós-queda, ao invés de sermos vasos de honra, está próximo de nós o peso da acusação. Quantos de nós já se sentiu acusado, punido? Quantos de nós já pecamos e já sentiu que chegou na igreja e logo pecou? Parece que está todo mundo olhando para o teu pecado. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Aleluia.
Quantas vezes você já se sentiu acuado, punido? Você foi fazer algo para Deus, você ouviu alguém te dizendo: você? Você não, meu queridão. Sei bem quem que você é, viu? E aí você começa a recuar. Você começa a jogar teus pés para trás. O poder da acusação tem sido mais presente sobre nós do que o propósito e o desejo de Deus de viver a honra o tempo todo. Nós, pós-queda, também temos vivido um poder que aprisiona nossa liberdade, que é o poder do engano, que é o poder do esconderijo. Uma das primeiras características que o Éden fez quando Adão e Eva caíram no pecado é que eles se esconderam. E se esconder se tornou talvez a maior prática nossa. Quantos de nós conhecem pessoas que estão se escondendo? Conheço milhares de homens e mulheres que se escondem, que estão atrás do armário, que não conseguem definir seus valores. Dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra. Na igreja de um jeito, na rua de outro. Pessoas escondidas, que fazem caras e bocas para o outro ver e se torna ético por causa disso. Uma pessoa boa por causa disso, mas dentro do seu coração tem maldade. Dentro do seu coração tem tristeza. Dentro do seu coração tem rancor. O engano tem dominado a nossa vida mais do que todo o propósito de Deus te fazer e me fazer livre. Essas duas histórias, a história de um plano que não muda e a história do que nós nos tornamos, deixa a gente irritado. Sabe por quê? Porque estas marcas que nós temos na nossa alma são mais fortes do que a marca do celeste Deus. Mais forte do que a imagem e semelhança é a marca da minha vida e da sua vida. Mais forte do que ser honra o tempo todo é o que eu e você vivemos todo dia. Eu sei que você, quando deita no teu travesseiro para refletir sobre a tua vida, você sabe quanto peso lá tem. E por causa disso você vai poder responder se de fato você se sente livre ou se você se sente preso. Se de fato a tua vida financeira te faz livre ou ela te faz preso. Quantas histórias que nós temos para contar que fazem a nossa vida ficar embrulhada. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Deus não desiste de você. E é por causa disso, por Ele não desistir de você, que Ele levanta homens e mulheres sobre todos os tempos e épocas para dizer para você: o Deus que nós servimos pode mudar a sua trajetória. A vida de um pastor é marcada por esta situação. Eu estou entre esses dois momentos. Eu sei que existe um movimento imutável de Deus. Ele nunca vai desistir da tua vida. Ele nunca vai desistir de você, Priscila. Mas eu também sei e convivo com ambientes que na Priscila são sempre do mesmo jeito. Estão ali e não vão mudar. Parecem que vão perpetuar. Parece que é só isso que a Priscila vai viver. Quem se coloca na posição de pastor está sempre crendo que a Priscila vai mudar, que a Priscila vai sacudir a vida, que Deus um dia vai mexer com a história dela. Então, o propósito do pastor é aquele que vai na frente. O pastor vai na frente, conduzindo as ovelhas, acreditando sempre que Deus pode mudar as histórias. Eu sei, meu amado, que o que tem te mexido, o que tem movido com a tua mente, o que tem sacudido o teu coração, é mais forte sim do que a tua experiência com Deus. Mas eu não vou desistir de crer que eu posso ver a tua vida sendo transformada de glória em glória em glória. O maior segredo da vida do pastor é ir na frente e não desistir. Na história pastoral nós vemos o pastor que vai ao encontro. Além dele ir à frente, ele procura, ele gasta tempo olhando nos olhos e não tratando pessoas como samambaias, mas as percebendo no meio de uma multidão. E há muitas pessoas no meio de nós que nos sorriem, mas os seus olhos são entristecidos. A imagem do pastor está linkada ao olhar. Ao que o olho está dizendo. O olho como espelho da alma tem sido um grande diagnóstico para nós pastores ajudarmos a criação. Qual é o problema? Que muitas vezes a criação por si só não observa, não percebe e não dá honra no dia a dia a esse movimento pastoral que o único desejo é fazer você migrar da velha vida para a nova vida. Da vida engrunhada para a vida livre.
O único desejo não é simplesmente fazer as coisas do meu jeito, mas é fazer as coisas do jeito que Deus sempre quis. Então, em nome de Jesus também há uma característica, é que o pastor vive próximo das ovelhas e desenvolve elos de amor com elas. O pastor tem vários casos, vários movimentos, vários envolvimentos de amor, elos profundos, que fazem com que a vida pastoral próxima dessas pessoas consiga perceber aquilo que no meio da multidão não se percebe. Então a autoridade do movimento pastoral está na vida. O pastor é pastor andando. O pastor é pastor no dia a dia. O pastor é pastor quando ele se movimenta. E é debaixo dessa estrutura, é debaixo dessa dualidade, que eu queria dizer alguns ensinamentos para que eu e você pudéssemos guardar o que na vida pastoral tem para você levar para sua casa. Talvez você não tenha sido chamado para ser pastor, mas na característica do pastor tem algo que você precisa levar. E eu quero dizer que você pode receber a vida de Deus. A figura do pastor é aquela que recebe vida de Deus. O pastor precisa aprender a pastorear a igreja de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. Então, para isso ele tem que ter a vida. Para isso ele tem que ter convivência com Deus. Não adianta aqui bonitinho falar, mas nos seus bastidores a minha história ser chateável, ser depressiva, ser angustiante. Toda alegria que você me vê, você precisa conviver. E nessa convivência você vai ver a vida de Deus, trazendo e renovando o tempo todo as histórias da nossa vida. Então, eu e você precisamos aprender com a vida pastoral e buscarmos alimento para a vida de Deus. Não adianta você parecer ser um cristão. Você precisa de fato ser um cristão. E para você ser um cristão, é você abrir o seu coração para dizer: vem Jesus, mora aqui dentro de mim. Vem Jesus, dorme comigo. Vem Jesus, eu não quero viver pelo que eu estou vendo, eu quero viver pelo aquilo que o Senhor está vendo. Me mostra, Senhor. As grandes chateações da nossa vida estão porque nós perdemos alguns valores da atenção de Deus, do cuidado de Deus, da guarda de Deus e do conhecimento de Deus. Nós só descobrimos essas coisas quando estamos passando por lutas terríveis. Quando passamos por lutas terríveis, nós queremos a atenção de Deus, queremos o cuidado de Deus, queremos a guarda de Deus e queremos o conhecimento de Deus. Mas quando passa esse período, a gente quer logo viver a nossa vida. Parece que Deus está chateando a nossa história. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser bem sucedido, tua vida vai bombar, tua história vai ser maravilhosa, mas é Deus nela que faz tudo isso. Então 24 horas você precisa, diga comigo, eu preciso 24 horas da atenção de Deus, do cuidado de Deus, da guarda de Deus e do conhecimento de Deus. Da atenção de Deus, do cuidado de Deus, da guarda de Deus e do conhecimento de Deus. Se você não tiver isso, meu amado, você pode ter algumas pitadas da tua vida, mas você não vai entender o que significa o sonho permanente do Senhor de fazer a tua vida dar certo. Você nunca vai entender por que Deus não desiste de você. Mas se você deixa Deus cuidar de você, se você deixa Deus ensinar você, se você deixa Deus te envolver, você vai o tempo todo ficar deliciado, dizendo: Pai, que maravilha de vida é ser amparado e sustentado pelo Senhor. Eu e você precisamos aprender com a figura pastoral, porque o pastor, para ser pastor, ele precisa desenvolver a estrutura para viver os momentos da vida. Pastor que é pastor precisa aprender a viver momentos. Eu já tive momentos que eu tive que almoçar com um partido político e jantar com outro. Numa igreja eu tinha 2 partidos. E de manhã eu estava almoçando com a prefeita da cidade. Estava sendo caçada, estava comigo almoçando. À noite eu fui almoçar com quem estava perseguindo a prefeita. O discurso qual é? Eu já tive momentos que eu saí de um velório e fui para uma festa de aniversário de 15 anos.
Já tive um momento que eu saí de um velório e fui para o parto de uma menina nascendo. Momentos que eu tive que tirar o terno e pôr um tênis. Hora que eu tenho que pôr terno e hora que eu tenho que pôr um tênis. Hora que eu tenho que rir, hora que eu tenho que falar sério. Momentos que se o pastor não saber digerir, as coisas ficam difíceis. Você precisa aprender essa lição. Nós não sabemos cuidar dos tempos. Os tempos, eles nos prendem. Os tempos nos algemam. Quando você está bem, você não quer que a coisa azede, porque você tem medo do que acontece quando as coisas ficam escuras. Mas não tem ninguém nesse mundo que não vai passar por dificuldade. E você precisa aprender a enfrentar as dificuldades. Não tem ninguém nesse mundo que vai terminar o culto power e vai poder sair de um culto power e receber uma má notícia. Pô, mas eu acabei de sair da igreja, o que está acontecendo comigo? Nada. Você só tem que aprender a viver. A vida é feita por momentos bons e ruins. Uma hora você precisa aprender a chorar. Então o pastor precisa aprender a chorar e precisa aprender a rir. Não diz assim? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você precisa aprender a gerenciar os momentos da tua vida. Existem muitos momentos que eu e você estamos nos perdendo. A vida que é dinâmica, ela tem nos feito desesperar. Porque você teve um momento de tristeza, você acha que a vida inteira vai ser tristeza. Porque você teve uma perda, você acha que a vida inteira você vai perder. Assim como se você venceu hoje, você acha que todo dia você vai ter que vencer. Nós louvamos a Deus pelo testemunho da Cristiane. Tem a ver com o movimento de Deus sobre a vida dela. E isso é Deus ensinando para ela que o dia que ela não conseguir vender, ela vai dizer: o meu Deus está comigo, me sustentando. Em nome de Jesus, aprenda a viver cada momento da sua vida. E não fique chateadinho com Deus, porque às vezes a coisa aperta. E também não fique alegrinho com o Senhor, porque Ele te satisfez. Seja equilibrado diante do Deus vivo. Ele é Deus e tem cuidado da tua história. Se você vai passar por luto, Deus tem cuidado de você. Se você vai passar por um momento de separação, Deus está cuidando de você. Se você vai passar de um período de embrulhamento por causa do emprego que você perdeu, Deus está cuidando de ti. Se alguém te rejeitou na vida, Deus está lá. Mas se alguém te honrou, Deus está com você. Se alguém te brotou vitória, Deus está com você. Se alguém te deu um presente, Deus está com você. Se alguém te deu um sorriso diferente, Deus está com você. Descubra, o cuidado de Deus é para sempre. Quero encerrar dizendo que todo pastor, para ser pastor, precisa aprender pelo menos 3 coisas básicas. Ele precisa ser gente, ele precisa ser sacerdote e ele precisa ser profeta. Repita comigo: gente, sacerdote e profeta. Você tem que sair daqui com essas 3 características na tua vida. Você precisa saber, meu amado, que você não é um super crente. Que não é porque você tem anos de fé que você não pode errar ou que você não pode estar entendendo o movimento que está acontecendo. Nós damos muito trabalho para Deus porque perguntamos demais. Pergunta para quem está perto de você: você pergunta demais? Você não está perguntando demais? A gente questiona tudo, meu amado. Mas deixa eu te falar uma coisa: você é gente. Você é gente. Atrás desse terno tem um ser humano. E é por isso que eu cheguei lá no grupo e disse assim: estou sofrendo, me ajudem. Porque o pastor é gente. E você e eu precisamos sair daqui com orgulho de sermos seres humanos. Às vezes a igreja monta para nós uma atmosfera para a gente ser vencedor numa casca, numa pompa que é fingida. E por causa disso a gente não sabe sobrepor as dificuldades. Mas você é gente. E por ser gente, permita saber que você tem limite. Não dá para sair desembestado ganhando o mundo sem cuidar da tua vida. Não dá para sair para o mundo fazendo tudo sem perceber que precisam coisas internas para serem feitas e executadas. Você é gente. Também não dá para você deixar de ser sacerdote. Nós temos gastado muito tempo com a nossa vida impedindo Deus de manifestar aquilo que é permanente, porque a gente reclama.
E ao invés da gente reclamar, a gente tinha que aprender a entregar, pôr na mão de Deus. Você precisa aprender a entregar seu problema. Sua crise está assim, porque você não sabe entregar. Sua crise está desse tamanho, porque você não tem a coragem de dizer que adora a Deus, que vive com Deus, mas não deixa Deus cuidar da tua história. Eu e você precisamos aprender o que significa o cuidado de Deus. E você vai descobrir que se entregou, não tenha nenhuma necessidade de buscar. A gente entrega e pega de volta porque a gente acha que Deus se esqueceu. Mas se você entrega e conhece quem é Deus, você não tem desejo nenhum de pegar de volta. Sabe por quê? Porque diz a palavra que aquilo que o olho não viu, que aquilo que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Então o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida está na entrega, meu amado. Você quer que a tua vida melhore? Quer ou não? Quer que a tua vida suba de nível? Então entrega. Não adianta paralisar aqui, ó. Isso está machucando os propósitos eternos do Senhor. Agora, tem muito de nós que estão precisando abrir a boca, hein? Tem muitas situações dentro da nossa casa que você precisa, na visão profética, é a terceira característica. O profeta tem duas coisas que precisam ser feitas. Denunciar o pecado. O que está errado, hein? O que está errado? Qual o cheiro de coisa podre que está perto de você? Em nome de Jesus, isso aqui está errado. Eu não quero isso para mim. Ao invés de você ficar como um dodóizinho, porque isso vai mexer com você, vai mexer com o teu consciente ou subconsciente. Ao invés de você ficar com medinho, o que vai ser da tua vida sem esse erro? Denuncia, está errado, expõe. E por causa disso, profetiza. Vai amanhecer em nome de Jesus. Eu vou conhecer uma nova estrutura. Você está com problema na sua casa? Você não tem que ficar choramingando. Você precisa chorar no tempo de chorar. Mas há um tempo que você tem que levantar a cabeça e declarar: vai amanhecer. E de repente você vê os brilhos acontecendo. De repente você vê as histórias renascendo. A vida do pastor é muito assim. Nós entendemos, olhamos para a igreja e vemos o já. E em respeito à igreja nós andamos com o já. Mas a nossa cabeça está sempre no ainda não. O pé está no já, mas a cabeça no ainda não. Eu nunca vou parar de sonhar que eu vou ver frutos e mais frutos da vida da Vilsa. Hoje eu estou caminhando com ela aqui, hoje eu estou amassando barro com ela. Hoje eu estou cavando, preparando. Tinha um problema na raiz, estou mexendo na raiz e tal. Mas onde você está com a cabeça? Isso aqui vai dar muito fruto. Então está um suador, que a Vilsa dá trabalho. Suador, Deus meu! Vários problemas, lutas lá. O Jovair, estão sentados separados, olha para você ver. Está vendo? Brincadeira, tá? Estou brincando, eles não brigaram, não. Aí então, está lá a Vilsa com várias dificuldades, vários problemas. E nós estamos olhando para aqueles problemas e está todo mundo vendo: nossa, vai morrer essa árvore. Nossa, essas coisas não, vixe, não vai ter jeito. E está lá alguém dizendo: isso aqui vai amanhecer, isso aqui vai dar muito fruto. Aí estou vendo assim, esse galho aqui, ó, olha que esse galho nasceu, ai meu Deus! Então, se você quer conhecer um pouquinho do coração do pastor, saiba disso. Quando ele está tratando a tua ferida, quando ele está mexendo a tua dor, ele não está ali simplesmente com você, ele está ali, mas ele também está com o sonho de Deus cravado no peito, e ele não vai parar de sonhar, de ver os sinais de Deus sobre a tua história. Você precisa sair daqui entendendo isso. Tua casa precisa um pouco mais de profecia. Tua casa precisa um pouco mais disso aqui, ó. Chega! Você deixa a coisa rolar muito solta, meu amado. Bate na mesa, chega! Vamos começar a pôr em ordem isso aqui. Bate na mesa. E começa a clamar: vento do Espírito, sopra sobre este lugar e traz vida. Bendito seja o nome de Jesus. Muitas coisas que eu vi na igreja, eu não preciso falar. Mas eu preciso gritar para o céu e falar: Deus, isso eu não aceito, isso eu quero mudança. Nós não podemos ficar conformados com esse mundo, tem muita coisa chateando Deus. E eu quero dizer que tudo que Deus espera de mim e de você
é que eu acredite que o Éden valeu a pena. Que o sonho de Deus não morreu. Que o fato de Deus ser imutável dá garantia da minha vida. Deixa Deus ser meu pastor. Eu deixo Deus ser meu pastor. E Ele vai me fazer uma só carne com Ele. Eu vou ser a imagem e semelhança dEle. Eu vou ser um vaso de honra com Ele. E eu vou ser livre de todo mal, de todo peso. Se a tua vida tem as características da queda, mas não tem as características do Éden, Deus ainda não mudou, aguardando o teu sim. Deus ainda não mudou, aguardando a tua direção, dizendo, eu quero. Fecha os seus olhos e começa a falar isso para Deus. Eu quero. Mudança precisa partir de você. Viva a vida do pastor. Descubra que existem coisas que vão mudar se você for gente, se você for sacerdote, se você for um profeta, se você desenvolver a estrutura de momento e se você deixar a vida de Deus te encher. Fala para Deus, Pai, volta o Éden na minha vida. O Senhor não mudou? O Senhor tinha um sonho para mim. Faz ele acontecer. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O nosso erro, Senhor, é tentar a vida de um jeito estranho. O nosso erro, Pai, é acharmos que tudo dá certo do nosso jeito. Como a gente é petulante, como a gente é orgulhoso. A gente vive a estrutura pós-pecado e a gente acha que está tudo certo. A gente está chateado, magoado, a gente aprende a se defender, se escondendo, e a gente acha que está tudo certo. Ainda bem que o Senhor não desiste de nós. Mas hoje, ó Pai, no dia do pastor, nos dá esse presente de ter, ó Deus, as nossas vidas tendo como uma marca não uma vida pós-pecado, mas os teus sonhos, Pai. Que aquilo, ó Deus, que o Senhor sonhou para Simone desde a fundação do mundo se manifeste sobre ela com mais força, com mais vigor do que aquilo que o pai, que a mãe, que o avô, que o periquito, o papagaio fez na vida dela. Não importa, Deus, quanto tempo de sofrimento nós tivemos. O que importa é saber, o Senhor não muda. E porque o Senhor não muda, ainda tem jeito. Então nós nos colocamos diante de Ti e declaramos, vai e muda, Senhor. Vai e nos leva para os Teus sonhos.
Eu quero fluir, eu quero beber, eu quero experimentar da tua presença, eu quero provar do teu cheiro. Eu estou cansado da minha vidinha, eu quero coisa nova, eu quero experimentar de ti. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode fazer isso, ó Deus, como um rebento novo sobre as nossas casas. O Senhor pode fazer isso, ó Deus, como um renascimento de sonhos sobre a nossa igreja. O Senhor pode. E é o que nós declaramos hoje à noite. Em nome de Jesus. Se você deseja mesmo ter essa experiência que está no coração de um pastor, se colocar de pé. Se coloca de pé, meu amado. Se posiciona. Você não é obrigado, não, mas se você quer. Se você quer ter uma pitadinha de pastor sobre o teu coração, sinaliza para Deus: eu quero, eu quero, eu quero. Então diga comigo: quero beber teu. Quero beber. Quero beber do teu vinho, Senhor. Recebe a vida de Deus. Ela é mais forte que o teu DNA. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Qual que é o segredo? Tu és. Não é mais o desespero, não é mais a tua identidade. Diga quem é. Tu és. É de ti que nós vamos beber. Aleluia. Glória a Deus. Significa que se você está de pé, meu amado, você deseja uma nova experiência com Jesus. Então tua rotina precisa mudar. O teu elo de intimidade com Deus precisa mudar. E nós vamos começar a trabalhar algumas disciplinas espirituais. Deus vai começar a garimpar a nossa prática com Deus. Eu preciso de vocês comigo, desenvolvendo um relacionamento com Deus. Nós vamos fazer alguns jejuns. Nós vamos definir algumas vigílias. Alguns horários de oração para que você possa chegar com a tua casa. Mas eu preciso de você dizendo: eu quero acabar com esse engrunhamento chato, com essa vida chata, e eu quero a vida de Deus comigo, em nome de Jesus. É o que você quer? Então diga comigo: eu quero a vida de Deus, e a estrutura de Deus, e o movimento de Deus sobre a minha vida. Ninguém pode ser maior identidade para mim do que o meu Deus. Eu sou uma ovelha pastoreada. Eu sou uma ovelha que deixa a vida velha, pós-pecado, para assumir a vida nova que Deus separou desde a antiguidade. Em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo na internet, a condição da tua vida pode ser a pior que seja, mas Deus pode mudar. E fez isso, pensou isso, desde antes de você nascer. Então creia que existe um propósito sobre a tua vida, e assim será, em nome de Jesus. Semeadores do reino de Deus, espalhando vida, sendo pequenos pastores, no nome de Jesus. Tem alguém querido perto de você? Dá um abraço de espremer laranja nesse homem. Diga: nós vamos viver juntos o cuidado de Deus. Nós vamos viver juntos o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Nós vamos viver juntos a loucura do Senhor. A beleza do Senhor vai invadir meu coração e o seu. Você pode se assentar, meu amado. Carlos.